Capítulo 1 Mudança para a casa dos Malaquias. No mês de dezembro, Paulo e Roberta Silveira mudaram seus pertences para a casa e, depois de alguns dias, abandonaram-na, aterrorizados. Pensaram estarem realizando um sonho com a mudança. Queriam apenas um lugar para morar com seus filhos. Paulo Lorano Silveira era um bom conhecedor do mercado imobiliário, proprietário de uma firma especializada em levantamentos topográficos, fundada por seu avô e com ações pertencentes à família há 3 gerações. Orgulhava-se da sua própria existência. Entre julho e novembro, na companhia de Roberta, sua esposa, ele tinha visitado uns 40 imóveis na região de Santana de Parnaíba, antes de resolver-se a procurar em Avaré. Nenhuma das propriedades visitadas encartava-se em seu poder de compra e, menos ainda, satisfaziam suas exigências e da família. Precisava de um imóvel que acomodasse a família e o próprio escritório da empresa. Nessa busca, acabou telefonando para a imobiliária Ramires, em Avaré, e foi atendido pela corretora Jurema Cardinali, que disse existir uma casa à disposição que se enquadrava nas suas necessidades. Paulo marcou o compromisso e a mulher, profissional atraente e calorosa, levou-os ao local às 18 horas. A corretora foi amável, mostrou o imóvel pacientemente ao casal. Não estou bem certa de que é isso que estão procurando, mas quero lhes mostrar como vive a gente de bem de Avaré. A casa é uma construção ampla, alta e imponente, com telhas escuras polidas e arremates brancos. O lote em que foi edificada pode ser fisicamente representado com medida de 22 metros de frente por 77 de fundo. A porta de entrada fica na fachada lateral direita e o terreno termina num cais de madeira sobre o rio Avaré. Presa a um pequeno poste ao lado da entrada para carros, uma tabuleta ostenta o nome com que um antigo morador batizara a casa. Da varanda envidraçada, descortina-se um antigo e valorizado bairro residencial com amplas construções. Cercas vivas limitam o lote estreito, escondendo parcialmente as casas vizinhas. Olhando em torno, Paulo estranhou que todas as venezianas das janelas vizinhas que davam para a casa estivessem fechadas. As que davam para a frente dos lotes estavam abertas. Aquela casa estava à venda havia quase 1 ano. Não constava das ofertas imobiliárias dos jornais da região, mas sua descrição na lista da agência de Jurema Cardinali era bem clara. Em bairro residencial de alto luxo, mansão com 6 quartos, em estilo colonial, grande living, bela sala de jantar, varanda envidraçada, 3 banheiros e um lavabo, porão habitável com decoração, garagem para 2 carros, piscina com aquecimento e amplo abrigo para barcos. Preço: R$200 mil. O preço da oferta por uma casa como aquela era uma pechincha. Provavelmente estava caindo aos pedaços. Seria de se esperar que a corretora quisesse mostrar uma oferta suspeita como aquela à noite, e somente do lado de fora. Mas a mulher correu de bom grado a casa toda com eles. Os Silveira examinaram-na rapidamente, mas com atenção. Não somente o prédio atendia perfeitamente a todos os seus desejos, como estava juntamente com as construções anexas em perfeitas condições. Sem hesitações, a corretora contou então ao casal que aquela casa era a casa da tragédia. Na região, todo mundo aparentemente já ouvira falar na tragédia. Ronaldo matara os pais, os 2 irmãos e as 2 irmãs enquanto dormiam em certa noite de novembro. A imprensa e os telejornais haviam revelado que a polícia encontrara os 6 mortos cravados com balas de um rifle de alta potência. Os Silveira iam descobrir mais tarde que todos os mortos estavam deitados na mesma posição, de barriga para baixo, com as cabeças apoiadas sobre os braços. Diante da visão do massacre, Ronaldo finalmente confessara: "Depois que comecei, foi tudo muito rápido. Eu simplesmente não pude mais parar." No julgamento, o advogado indicado pelo juiz, baseado nos fatos,
quando da defesa, pediu análise do reconhecimento de insanidade. Durante os meses que antecederam o incidente, testemunhara o rapaz. Eu ouvia vozes, mas quando olhava em volta, não via ninguém. Só podia ser Deus falando comigo. Ronaldo foi julgado e condenado por homicídio com condenação em 6 penas consecutivas. Eu não sabia se deveria contar a vocês de quem era esta casa antes ou depois de a terem visto. Gostaria de ouvir a sua opinião. Pode ser-me útil quando eu tiver clientes que desejem uma propriedade nessa faixa de preços. Vocês gostaram da casa? Serve para atender suas finalidades? Era óbvio que ela não acreditava que os Silveira estivessem interessados numa casa tão cara, mas Roberta deu uma olhada final na casa, deu um sorriso alegre e declarou: É a melhor que já vimos. Tem tudo o que queríamos. Evidentemente, ela não esperava morar numa propriedade tão dispendiosa. Porém, Paulo jurou a si mesmo que se estivesse dentro de suas possibilidades, aquela era a casa que daria à esposa. A história trágica pouca importância tinha para Paulo, Roberta ou as 3 crianças. Aquela era a casa que sempre haviam cobiçado. No final de novembro e nas primeiras semanas de dezembro, os Silveira passaram várias horas planejando as pequenas modificações que fariam na nova casa. A experiência de Paulo como topógrafo capacitou-o a desenhar as plantas das alterações. O casal decidiu que um dos quartos do 3º andar ficaria para os 2 meninos, Abelardo e Daniel. O outro serviria de quarto de brinquedos. Gabriela, a menina de 5 anos, dormiria no 2º andar, no quarto em frente ao do casal. Teriam ainda um quarto para colocar computadores e outro de vestir, para o uso de Paulo e Roberta. A configuração de uso do imóvel agradou às 3 crianças. No andar térreo, os Silveira depararam com um pequeno problema. Não possuíam mobília de sala de jantar. Assim, resolveram que Paulo diria à corretora que gostariam de comprar a sala de jantar dos antigos proprietários, alguns móveis de quarto para Gabi, uma poltrona e o mobiliário do quarto de Ronaldo. Essas peças e outras deixadas na casa, como a cama do casal falecido, não estavam incluídas no preço da propriedade. Paulo pagou mais R$ 5.000 pela mobília. Juntamente com a casa, os Silveira receberam os aparelhos de ar, uma geladeira, um jogo de xadrez, vasos, 2 secadoras e uma máquina de fazer gelo.